Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wagner Rosalém e atuo na Universidade Federal de Catalão. Esta videoaula tem o intuito de auxiliar meus alunos em revisões de conteúdos programáticos de disciplinas que ministro naturalmente na modalidade presencial ou até na modalidade à distância. Antes de iniciar a videoaula em si, eu tenho uma solicitação a fazer. Todos os meus vídeos, as minhas videoaulas, são depositadas em um canal gratuito do YouTube. A plataforma não me cobra nada por isso, mas só mantém esses vídeos publicados no ar se esses vídeos provocarem algum tipo de reação, algum like, não é? Então eu peço que, por favor, após assistirem a videoaula, deixem lá, registrem o seu joinha lá, registrem o seu like. É uma forma de vocês me ajudarem no sentido de manter o vídeo no ar para que outros alunos possam vê-los. Do contrário, eu tenho que ficar constantemente realimentando a plataforma, fazendo upload de vídeo, não é? É nesse sentido que eu peço a ajuda de vocês. Agradeço, muito obrigado e vamos ao que interessa. Muito bem. A unidade 4 desta disciplina, Teorias da Administração 2, refere-se às escolas e abordagens do pensamento administrativo no período contemporâneo. Vocês devem se recordar que em sessões anteriores nós estudamos as principais escolas na primeira metade do século passado. Falamos das principais teorias ocorridas até por volta de 1940 a 1950. Neste módulo, nesta unidade, nós trataremos da segunda metade do século passado, não é? Vendo as principais teorias, os principais autores que deram sustentação à ciência administrativa. Muito bem. A gente chama de teorias contemporâneas, não é? São as mais atuais. A gente tem que, após a Segunda Guerra Mundial, surgiram diversas mudanças e concepções na ciência administrativa, bem diferentes daquelas vistas no período clássico, primeira metade do século, né? Entre elas, podemos destacar a administração quantitativa, a escola denominada a escola do comportamento organizacional, a escola da visão sistêmica, teoria da contingência e por aí vai, não é? Se nós fizermos uma representaçãozinha gráfica, e esse modelo está no material de vocês, observem que de 1890 até aproximadamente 1940 foi o que nós estudamos na unidade anterior. Nesta unidade estaremos estudando de 1940 até por volta dos anos 2000, não é? Para atualizar nossas teorias. Veremos então nessa videoaula o que é administração quantitativa, comportamento organizacional, teoria dos sistemas, teoria da contingência, gestão da qualidade total, organizações inteligentes e a tal da reengenharia. Muito bem. Como vocês devem saber, em períodos de guerra, ocorrem os principais avanços da humanidade. O ser humano, ele se vê acuado de alguma forma, ele se vê provocado a resolver certos problemas, e é onde parece que ele evolui mais, não é? O advento da Segunda Guerra Mundial trouxe sérias consequências para a humanidade, mas, por outro lado, também provocou muitas mudanças positivas na humanidade. Uma delas refere-se à logística, porque as equipes dos exércitos tiveram que desenvolver atividades complexas para abastecer suas tropas, com alimentação, com fardamento, com medicamento, com armas, não é? Então eles tiveram que desenvolver o aspecto logístico da coisa. Todo esse conhecimento, todas essas inovações daquela época, implementadas pelos militares, obviamente foram aproveitados pelas organizações para os seus aspectos logísticos em si, da atividade produtiva, não é? Diante desses efeitos positivos da aplicação dessas técnicas matemáticas e estatísticas que foram aplicadas na gestão dos militares,
As organizações do setor industrial também começaram a utilizar esses mesmos métodos quantitativos na gestão dos seus negócios. O setor público, por sua vez, passa a fazer uso dessas ferramentas como um meio de obter dados que aprimorassem as suas tomadas de decisão. As técnicas quantitativas usadas até hoje estão baseadas no uso de modelos matemáticos e estatísticos, dentre os quais, tem uma série deles, mas os principais são teoria estatística da decisão, ou decisões estatísticas, programação linear, teoria das filas, teoria de grafos, teoria dos jogos, simulação e previsão, análise do ponto de equilíbrio, não é? Todas as organizações, hoje em dia, fazem uso dessas técnicas que foram desenvolvidas lá atrás pelos militares. A maior contribuição desta abordagem quantitativa, da administração quantitativa, foi trazer ao administrador uma nova perspectiva em termos de tomada de decisão, baseada no desenvolvimento formal de modelos matemáticos de representação do problema. Assim, podemos perceber que tal concepção é aplicada nos mais variados setores da organização, tendo como suporte fundamental os computadores. Vamos falar um pouquinho de comportamento organizacional. No final da década de 1950, início da década de 1960, identificou-se que não basta considerar unicamente as necessidades individuais para motivar o indivíduo a produzir mais e melhor. Vocês se lembram das teorias do seu Fayol, do seu Taylor lá atrás, não é? Muito bem. É preciso também entender a complexidade do indivíduo e do grupo em que ele se encontra e, desta forma, do processo organizacional como um todo. Diante dessa nova realidade, áreas como a sociologia e a psicologia passaram definitivamente a incorporar o conteúdo da administração, uma vez que dão suporte para explicar e compreender o comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho. Considerando as pessoas como seres formadores da organização, essa escola se preocupou em garantir a integração dos objetivos individuais com os objetivos da organização. Na década de 1960, foi proposta por essa escola a existência de duas teorias sobre a natureza humana, a teoria X e a teoria Y, muito famosinhas por sinal, não é? A teoria X diz que interpreta o trabalhador como um ser preguiçoso e irresponsável e que, portanto, requer controle e motivação constantes. Por sua vez, a teoria Y é a que diz que o trabalhador é visto como alguém que quer trabalhar e que tem condições de se autogerir e autocontrolar, exigindo do administrador somente opções no sentido de encorajá-lo a participar e de oferecer oportunidades para um desafio e iniciativa individuais. São bem opostas. Uma prega que o trabalhador não quer fazer nada, como colocavam na época, eram preguiçosos. A outra, por sua vez, diz que não, que ele só precisa ser encorajado, mas que ele tem condições. Tanto para a teoria X quanto para a teoria Y, nós nos remetemos a dois estilos de liderança. Quando falamos em estilo de liderança, podemos colocar dois comportamentos em pauta: a autocracia e a democracia. Me parece meio que óbvio, Quando você tem um estilo dito X como sendo mais preguiçoso, obviamente que a chefia para funcionários que têm este estilo de comportamento, X, o padrão X, não dá para ser democrática, Tem que ser mais autoritária, tem que mandar fazer, senão não faz, O inverso também se aplica. O estilo de liderança democrático já é mais próprio para os indivíduos que têm o perfil X, o perfil Y, melhor dizendo, O pessoal Y já é o pessoal que
têm condições de ser autogeridos, só precisam de estímulos, né? Então, nesse sentido, você pode ser mais democrático com eles. As atuais teorias de gestão de pessoas, contudo, vêm se harmonizando mais intensamente com as ideias colocadas pela teoria Y, já que a ideia vigente é a de que os trabalhadores devem ser incentivados a participar ativamente dos processos e a assumir responsabilidade dentro das organizações. Vários outros autores contribuíram com essa escola, dentre eles o psicólogo Likert, que trouxe a ideia da gestão participativa. Mais especificamente, a partir de suas pesquisas, o Likert concluiu que a administração nunca é igual em todas as organizações, podendo assumir feições diferentes dependendo das suas condições internas e externas. Likert propõe a classificação desses sistemas de administração, dividindo-os, em 4 diferentes perfis organizacionais, que ele chamou de sistemas. Sistema 1, autoritário e coercitivo. Sistema 2, autoritário benevolente. Sistema 3, consultivo. E sistema 4, participativo. Percebam que vai de um extremo ao outro, né? Ele vai do autoritário ao participativo, que seria o perfil que eu citei anteriormente, democrático, né? Você participa de uma forma mais democrática. Só que ele colocou 2 níveis no meio, né? O 2 e o 3, o autoritário benevolente e o consultivo. Ou seja, ele escalonou melhor esses degraus que podem ser galgados pelos funcionários. A gente tem uma outra escola também, muito interessante e muito utilizada nos dias de hoje, que é a escola sistêmica. A escola sistêmica é definitivamente um marco na teoria administrativa, representando o primeiro esforço para estabelecer uma relação entre as partes que compõem uma organização e, sobretudo, entre a organização e o ambiente externo. Todas as abordagens anteriores estavam muito mais preocupadas em explicar e denominar os elementos internos de uma organização, do que disponibilizar recursos para o gerenciamento da sua relação com o meio ambiente. Ou seja, a gente trabalhou nas escolas anteriores baseado em gestão interna apenas. Não se preocupava na interação da organização com o ambiente em que ela está inserida. Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns, formando um todo, e onde cada um dos elementos componentes comporta-se, por sua vez, como um sistema, cujo resultado é maior do que o resultado das unidades, porque poderiam ter se funcionassem interdependentemente. Ou seja, qualquer conjunto de partes unidas entre si pode ser considerado um sistema, desde que as relações entre as partes e o comportamento do todo não sejam o foco da atenção. Curiosamente, abrindo um parênteses apenas, curiosamente, essa teoria ela nasceu na biologia, ela não nasceu na administração. Ela foi criada por um biólogo alemão. Este biólogo, na sua teoria, disse que o corpo humano era um sistema composto por vários outros subsistemas. Sistema digestivo, sistema circulatório, sistema respiratório, tudo mais. Essa foi a teoria dele dentro da biologia. A mesma teoria a gente está usando para a administração. Imagine o corpo humano como sendo a organização, composta por seus departamentos, suas unidades, suas seções, não é? Então, entendam que o sistema maior é a somatória dos subsistemas. A exemplo do corpo humano com seus subsistemas, a organização é a mesma coisa, com os seus departamentos, seus setores, não é? O funcionamento do sistema organizacional está baseado em um processo dinâmico que transforma insumos, recursos, em produtos ou serviços, e que influencia e é influenciado pelo meio externo.
Quando a troca com o meio externo é cessada, a organização se desintegra, perdendo a sua função diante daqueles que fazem uso dos seus produtos ou serviços. Muito bem. Graficamente, a gente pode exemplificar dessa forma. Entendam a entrada pela esquerda, né? A entrada dos recursos, e recursos podem ser recursos físicos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos humanos, não é? Tudo isso entra para a organização, é transformado em um processo, é feita divisão de trabalho, divisão de atividades, faz parte do processo. Do outro lado, esses insumos já transformados viram produtos acabados ou serviços, não é? A este processo de entrada, transformação e saída, a gente chama de organização, que está inserida no seu ambiente externo. Então, essas etapas citadas pela escola sistêmica, elas não agem separadamente, elas só agem em conjunto, não é? A teoria contingencial. Essa abordagem preconiza a ideia de que há uma série de fatores que influenciam e afetam a organização e que, por este motivo, não há uma única e melhor maneira de administrá-la, mas sim várias alternativas. Isto é, a escolha da melhor solução depende de cada caso ou das contingências apresentadas. Essa teoria tem como aspecto importante a conclusão de que as condições do ambiente é que causam as transformações no interior das organizações e que não se consegue alto nível de sofisticação organizacional com a aplicação de um só modelo. Logo, antes da escolha do melhor estilo gerencial, precisamos fazer um bom diagnóstico da organização, que pode seguir a seguinte metodologia para a gente realizar essa análise da situação. Primeiro, a gente vê a atual condição interna da organização, que consiste em identificar os seus pontos fortes, fracos, né? Internamente. Depois, a gente faz uma projeção futura da condição externa da organização, que implica na sua oportunidade e nas ameaças que o ambiente pode trazer. Essa teoria aqui, contingencial, ela dá origem ao que a gente chama de análise SWOT. Ela não é objeto neste capítulo, né, nesta unidade. Nós não estudaremos a análise SWOT. Mas em disciplinas ligadas mais ao aspecto de estratégia, quando a gente vê análise de ambiente, análise ambiental, ambiente interno, ambiente externo, análise SWOT, não é? Ela é baseada nessa teoria, na teoria contingencial. Você avalia pontos internos, fortes e fracos, e pontos externos, oportunidades e ameaças, não é? Que a organização pode ter pela frente. Ela também preconiza uma série de outras ações, né? Por exemplo, a criação de soluções alternativas para o problema, a avaliação dos possíveis soluções em termos de suas consequências para a organização, a escolha da solução que melhor resolva o problema e que cause o menor número de efeitos colaterais, implementação de um teste piloto para a solução proposta e sua revisão. Posteriormente, estando ok, executa-se a solução proposta. E no final, se avalia a solução com revisão do processo, caso haja necessidade, né? Este método contingencial leva em conta qualquer limitação sobre qualquer organização que precisa ser operada, como, por exemplo, com relação ao nível atual de tecnologia disponível. Em contrapartida, com o diagnóstico, o administrador também identifica as potencialidades da organização capazes de trazer soluções eficientes, como a disponibilidade de determinada mão de obra especializada. De um modo geral, podemos identificar que no âmbito interno, a abordagem contingencial busca compreender as relações entre os subsistemas organizacionais. E no contexto externo, a relação entre a organização, o ambiente e a tecnologia que ela faz uso, não é?
Esta abordagem apresenta como pretensão maior orientar os gestores na determinação das estruturas organizacionais e ações gerenciais, considerando a existência de uma variedade de contingências. Ou seja, a estrutura organizacional é contingente às pressões e incertezas ambientais para as quais a organização está exposta, né? Uma outra escola e muito utilizada, muito debatida nos dias de hoje, não é? É a escola da gestão da qualidade total. Muito se fala, né? Muito se ouve o termo qualidade, mas assim, a pergunta que vem é: o que é qualidade? Se vocês pegarem o material ou qualquer outro, digitar no Google que seja, vocês vão achar uma infinidade de definições de qualidade. Na sua grande maioria, todas estão alinhadas umas com as outras. Mudam-se as palavras, fica uma expressão um pouco maior, mas a mesma coisa. Se a gente fosse de uma forma bem sucinta resumir o conceito do que é qualidade, para unificar a conversa, eu colocaria da seguinte forma: olha, qualidade é a adequação à necessidade e ao uso por um custo justo. Ou seja, um produto ou um serviço só tem qualidade se ele atender à sua expectativa, à sua necessidade, não é? E se você puder adquiri-lo também. Porque não adianta nada você falar que aquele produto deve ter muita qualidade, mas se você não consegue adquirir, você não pode atestar se tem ou não, não é? Então temos que entender que a qualidade é muito pessoal, é muito subjetivo. Refere-se à pessoa que está aferindo. Então, pode ser que para mim determinado produto ou determinado serviço tenha qualidade, como pode ser que para você não tenha. Então é interessante entender que a adequação ao uso, tá? Adequação à necessidade, ao uso, por um custo justo, ok? A gestão da qualidade pode ser dividida em 3 eras históricas: a era da inspeção, a era do controle estatístico e a era da qualidade total. Vejam bem, quando a gente fala na era da inspeção, quando as organizações conferiam os produtos um a um para detectar defeitos. Vocês imaginam uma linha de produção onde se produzia, por exemplo, parafusos. Todos os parafusos, após feitos, eles eram conferidos de acordo com o projeto. Ia verificar o diâmetro, o comprimento, o passo da rosca, aquela coisa toda. Um a um. Não é? Na era do controle estatístico, eles já começaram a pegar por lotes. Não é? Ou seja, trabalhava-se o dia todo e em determinados lotes eles faziam a conferência. Estatisticamente, eles chegavam à conclusão de que aquela produção diária estava boa ou estava ruim, em função de certa tolerância estatística, né? Conferia-se por lotes. Já na era da qualidade total, que é a atual que a gente trabalha, né? Essa abordagem ela inclui a prevenção de defeitos antes que eles ocorram, através do controle do processo produtivo desde o seu planejamento. Ou seja, essa era da qualidade total, que é a que a gente vivencia, coloca que o produto ou o serviço final terá qualidade se todas as etapas, se todos os envolvidos no processo o fizerem com a máxima qualidade. Não é esperar ficar pronto para ver se tem defeito ou não, para ver se serviu ou não. É já fazer desde o início do processo de acordo com a necessidade. A qualidade deixa de ser responsabilidade de um único departamento, passando a ser de todos os funcionários da organização, nessa linha de raciocínio. Então, ou seja, se a qualidade do sistema for garantida, consequentemente fica garantida a qualidade dos produtos e serviços que são gerados pela organização. Assim, a gente tem como os princípios gerais da qualidade total. Faça certo da primeira vez para eliminar retrabalhos. Escute e aprenda com que seus clientes e colaboradores, ou seja, tanto os clientes como os colaboradores, têm muito a ensinar para a organização. Desenvolva trabalho de equipe com confiança e respeito mútuo.
e faça das melhorias contínuas um assunto diário. O interessante é que a filosofia da melhoria contínua acaba servindo como um instrumento para fazer com que, ao longo de toda a organização, as pessoas fiquem inspiradas e constantemente buscarem ou aperfeiçoarem-se em tudo que realizam. E isso pode incluir melhorias ou melhorar qualquer coisa, desde os produtos da empresa até seus métodos de produção e até as formas como os administradores administram seus recursos, não é? Um importante ícone nas teorias da qualidade foi um estatístico norte-americano, o Deming. O Deming ele foi trabalhar como consultor no Japão pós-guerra. Ele tentou, através de suas consultorias, ajudar o Japão na sua reconstrução, não é? Levou algumas técnicas, algumas teorias de qualidade que eram aplicados na indústria norte-americana, levou-as para o Japão, não é? O que aconteceu? Com essa interação com os japoneses, ele observou que os japoneses tinham muito a ensinar também, principalmente no que se refere à disciplina, não é? E aí ele começou a verificar que ele poderia tirar proveito, entre aspas, né? Ele poderia aprender com os japoneses a melhorar o sistema de qualidade da indústria norte-americana também. Ou seja, ele foi para ensinar alguma coisa, ensinou, mas aprendeu outras e melhorou seu método, né? Ele criou então o que ele chamou de princípios da qualidade total, que são seguidos até os dias de hoje. Eu não vou ficar lendo, isso está bem estabelecido no material de vocês, mas ele criou 14 princípios da qualidade, que são praticados, são perseguidos pelas empresas, tá? Desde estabelecer constância, né, nos processos, até agir no sentido de concretizar a transformação dentro das organizações. São princípios que são utilizados de forma contínua e comutativamente, ou seja, não são isolados, são praticados constantemente e em lotes, não é? Ainda visando colocar em prática estes princípios, esses 14 princípios, né? O especialista em qualidade total instituiu um plano de ação chamado ciclo PDCA de Deming, ou ciclo de melhoria contínua. O ciclo PDCA constitui a essência do controle da qualidade e pode ser utilizado tanto para a resolução de problemas como para a aplicação de melhorias contínuas nos diversos segmentos da empresa. Como se segue? O que efetivamente é o ciclo PDCA? A gente chama de PDCA porque são as iniciais das palavras em inglês referentes a planejamento, execução, verificação e ação. Plan, Do, Check, Act, não é? PDCA. Ele funciona em forma de ciclo. Você planeja, você executa. Você verifica se o que você executou está de acordo com o planejado e você age. Tá? Então, o ciclo PDCA ele pode ser aplicado para melhoria contínua de processo, melhoria de qualidade, não é? Tem ampla utilização nas organizações. Ele é um método para solucionar problemas. Método é uma maneira organizada e ordenada de se fazer alguma coisa. Ao cumprirmos todas as etapas corretamente, encontramos uma solução e garantimos sua aplicação e manutenção. Cada vez mais, no que se refere a organizações inteligentes agora, né? Cada vez mais as empresas precisam ser flexíveis e adaptáveis aos tempos de rápida mudança. Entretanto, mais do que meramente reagir às mudanças, as organizações devem se antecipar a elas. As organizações inteligentes oferecem aos empregados a oportunidade de saber o que está ocorrendo, de pensar construtivamente sobre questões importantes, de buscar oportunidade de aprender coisas novas
e procurar soluções criativas para os problemas encontrados nas organizações. As melhores organizações do futuro serão aquelas que descobrirem como despertar o desempenho e a capacidade de aprender das pessoas em todos os níveis organizacionais. Percebam, das pessoas são elementos-chave dentro das organizações, né? Diante disso, organizações inteligentes são justamente aquelas que fazem gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento, basicamente, é a capacidade de relacionar informações estruturadas e não estruturadas, como insights, né? Com regras constantemente modificadas e aplicadas pelas pessoas na empresa. Ou seja, a informação é a base do conhecimento. Existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O tácito é o que está profundamente enraizado e que se refere a experiências já tidas anteriormente, não é? O explícito, que pode ser facilmente processado, é o conhecimento formal. O segredo das organizações está em conseguir transformar conhecimento tácito em explícito, ou seja, formalizar e disponibilizar aquele conhecimento que está na mente de alguém. E é fácil vocês entenderem isso. Normalmente, quando a gente tem numa organização, numa empresa qualquer, uma pessoa mais antiga ali dentro, que já trabalha mais ali dentro, conhece melhor os processos, conhece melhor como que as coisas funcionam, mas tudo aquilo que ela sabe nem sempre está nos manuais da empresa, está dentro da cabeça dela, não é? É disso que estamos falando, conhecimento tácito. Nós pegarmos esse conhecimento tácito que está dentro da cabeça desse sujeito, que está lá, que já trabalha há bastante tempo, e transformar em conhecimento explícito, catalogar, para que isso possa ser passado adiante para os demais funcionários da empresa. Porque senão esse sujeito ele morre, sai da empresa, se aposenta ou qualquer coisa assim, ele leva esse conhecimento tudo junto com ele. Perde-se muito com isso, não é? Podemos afirmar ainda que o conhecimento é gerado a partir do momento em que as pessoas fazem comparações, medem as consequências do uso de informações, estabelecem conexões e realizam conversações. Há uma variedade de práticas de gestão do conhecimento que auxiliam as organizações a localizá-lo, a disponibilizá-lo, fomentando o aprendizado entre seus integrantes, como, por exemplo, definição de fóruns e lista de discussões, instituição de comunidades de prática, grupos informais constituídos em torno de um interesse comum para colaboração mútua, desenvolvimento de educação corporativa, o que a gente chama de treinamento dentro das organizações, né? Aplicações de mentoring, fixação de universidade corporativa, estruturação de ambientes na organização para encontros, salas de reuniões, conversas informais, não é? Contratação de consultorias de outras áreas para auxiliar, ou seja, é uma série de coisas que podem ser aplicadas simultânea ou isoladamente, visando a melhoria das organizações, não é? Último tópico que falaremos nesta unidade, a tal da reengenharia. Muitas organizações precisam mais do que mudar, elas necessitam aperfeiçoar e aprender. As organizações precisam reinventar-se para conseguir ter um salto quantitativo de seu desempenho. A reengenharia constitui o processo de iniciar tudo a partir do zero, revisando o modo de organização fazer os negócios e, dessa forma, reconstruindo-a. É o repensar, é o reprojetar radical dos processos organizacionais. A reengenharia não pode ser reduzida à automação de processos por meio de tecnologia da informação. Existe grande diferença entre reengenharia empresarial e reengenharia de software, sendo que
Esta segunda implica em converter sistemas de informações obsoletos para tecnologias mais modernas, e nada mais. A reengenharia não se refere à reorganização, deshierarquização ou nivelamento de uma organização, pois está relacionada basicamente à estrutura dos processos e não à estrutura organizacional. A reengenharia requer um planejamento adequado no sentido de fazer a gestão desta mudança para que ela possa ser bem sucedida. Enfim, estas teorias que nós vimos neste módulo, né, nesta unidade, né, essas teorias que nós estudamos, as três primeiras unidades da apostila, né, foram na primeira metade do século passado. E agora nós iniciamos, nesta quarta unidade, né, a segunda metade do século, que são as complementares e não excludentes. Ou seja, várias teorias que nós vimos, módulo 1, 2 e 3 da apostila, unidade 1, 2 e 3, elas são presentes até hoje. Não quer dizer porque nós temos teorias contemporâneas mais atuais que elas invalidam as anteriores. Não, elas se aperfeiçoam, mas não se excluem, né? Algumas são mais efetivas, dessas mais antigas, né? Algumas são mais efetivas se fazendo presentes nos dias de hoje, outras um pouco menos, claro, né? Nas organizações públicas, todas têm seu espaço, podendo ser aplicadas na melhoria do desempenho e sua capacidade de resposta às demandas postas pela sociedade. Ou seja, tudo que a gente viu até agora, várias coisas, eu utilizei exemplos de empresas com fins lucrativos, indústrias e tudo mais, não é? Indústrias automobilísticas, enfim, como foram concebidas na época, não é? Mas entendam que todas essas teorias são facilmente transportadas para o setor público. A administração, os princípios da administração, as teorias da administração, elas aplicam-se nos dois ambientes, tanto no público quanto no privado. É claro que são feitas pequenas adequações para o local, né? Mas a base teórica é a mesma, ok? Então, nesta unidade, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês leiam o material com bastante atenção, a fim de se prepararem para a avaliação final da disciplina, tá? As próximas videoaulas, né? Tratarei das unidades 5, 6, ok? Até mais, gente.